Salve, salve pessoal, eu sou Heron Cavalcante, essa é a nossa Tech Journey. Hoje eu estou dando continuidade com o hands-on do nosso capítulo 5, que foi comentado lá no nosso podcast, onde que eu falei dos comandos setas e transformação de dados com o pool do SQL sem servidor. Lembrando você que, para quem já realizou aí os vídeos anteriores, vai estar na descrição desse vídeo, ou melhor, no primeiro comentário desse vídeo, o nosso link do GitHub da Microsoft com o Lab para esse treinamento, para a gente realizar essas operações. Você que ainda não nos segue, siga, compartilhe, deixe sua mensagem, dê o seu like aí para que a gente continue aí distribuindo mais conhecimento para quem está procurando aí se aperfeiçoar na área e também dar uma fortalecida para o nosso canal. Se você acessar o www.heroncavalcante.com, além desse vídeo, você vai encontrar os meus podcasts, você vai encontrar alguns artigos que eu já escrevi e muito material, muita coisa bacana aí que a gente tenta aí promover para a comunidade técnica. Hoje mais voltado para Big Data e para Microsoft Azure, mas vai ter bastante coisa interessante aí nos próximos dias, nos próximos meses aí, que a gente está trabalhando aí para trazer mais informação para você. Mas vamos lá. Como eu havia comentado, se você já fez as aulas anteriores, você vai saber aí como provisionar seus recursos do Azure Synapse e poder trabalhar aí com esses labs que eu estou criando. Inicialmente a gente vai abrir o pool do Synapse Studio aqui na máquina e vamos abrir o Synapse Studio para a gente conseguir aí manipular os dados, trabalhar com as informações que a gente prevê nessa nossa aula de hoje. Então vamos avaliar aqui o banco de dados, vamos ver se nos bancos linkados aqui, ou nos dados linkados, nós temos o Data Lake Storage com os arquivos que a gente precisa. Você que já assistiu os vídeos anteriores já passou, já viu um pouquinho disso, então aqui nós temos os CSVs que a gente quer trabalhar. Então a gente vai fazer o nosso primeiro comando aqui. Eu vou fazer ele um pouco mais genérico para você ver. Eu vou fazer uma seleção de um novo script, vendo as 100 primeiras linhas. E eu vou manter aqui do tipo de texto, eu vou gerar um CSV para isso. Se eu aplicar, vocês vão ver aqui uma das coisas que eu falo bastante, que é o nosso book, onde que o book é o nosso caminho original dos arquivos. Características interessantes aqui. Quando vê esses dois asteriscos aqui, ele está falando que ele está trazendo todos os diretórios ou todos os arquivos contidos nesta pasta aqui. Então, se ela tiver mais coisas, mais diretórios, mais caminhos, ele também vai trazer para você o formato e o tipo da versão. Como eu já havia comentado, a versão 2.0 ela é otimizada, mas ela ali extrai alguns tipos de recurso, mas para a finalidade que a gente está desenvolvendo, ela é a melhor opção. Fazendo a execução. Está aqui provisionando, você pode ver que a gente está conectando num pool de SQL sem servidor e nós estamos utilizando o banco de dados master, que veio aqui em toda a estrutura de dados. Se a gente quiser aqui garantir que ele tenha, por exemplo, eu traga para cá os nossos headers ao invés de C1, C2, C3, etc. Eu vou criar aqui mais uma linha no nosso comando. Vou colocar um header row igual a true. E se eu executar novamente, ele já vai estruturar para mim novamente aí como colunas aí aquela primeira linha que a gente consultou nos arquivos. Feito a execução, confirmamos que está tudo certinho, a gente vai fazer a publicação desse nosso script aqui. Ok. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a criação do meu data source externo e vou determinar aqui o nosso primeiro formato de arquivos, ou nosso primeiro não, mas o nosso tipo de formato de arquivos que a gente vai gerar. Para ter o code snippet pronto aqui, vou comentar contigo que eu estou criando.
Então vamos lá. Eu estou criando uma tabela do tipo Sales, fazendo ali uma definição de encriptação dos meus arquivos com o TF8, né, que eu estou usando o tipo latim, etc. Vou fazer a utilização dessa tabela para que depois eu crie meu data source externo, que eu vou chamar ele de Sales Data. A minha location é a minha localização do meu repositório do Data Lake Storage. E aqui eu vou utilizar até o caminho Files, ok? Fazendo o Go aqui, e depois eu vou criar o meu tipo de dados dessa minha tabela externa, onde que eu vou chamá-la, ou melhor, que eu vou dar o nome dela, a determinação dela, que é um tipo de Parquet Format, usando esse tipo de compressão aqui do Apache Hadoop. Fazendo a execução, aqui ele vai dar um erro porque eu já criei ela anteriormente, na verdade eu vou copiar o caminho de novo. Vamos fazer novamente. E agora ele vai falar que a tabela já existe, porque eu já tinha criado, eu posso criar ela com outro nome. Não é o que eu pretendo para agora, então assim, nós temos a tabela criada, você já viu como faz. Vou dar o nome para ela de script create external data source. E vou também publicar esse nosso script aqui para a gente salvar o nosso conteúdo. Uma vez que nós fizemos isso, pessoal, a gente pode aqui dar uma olhada aqui no Files e a gente, neste momento, ainda não vai ver, né? Deixa eu só fazer a criação do arquivo em si para que a gente comece a enxergá-lo, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer novamente um uso da tabela Sales, onde que eu vou fazer um select, relembrando, né? Quando a gente faz o select, é aquele comando do tipo setas, onde que eu vou criar um arquivo baseado num select, né? Então é um select item que eu vou dar uma alias de produto. Eu vou fazer a visualização da tabela ou do campo quantity, que vai ser uma soma dele, que eu vou chamar de item sold. E depois vou fazer um arredondamento matemático da soma de unit price de tax amount, que eu vou chamar de net revenue. O que é interessante aqui? Aqui eu também, só reexplicando, né? Eu estou fazendo um arredondamento com duas casas aqui, depois da vírgula, para que ele fique aí um arredondamento melhor, o mais atraente para visualização. E o que é interessante aqui? No nosso OpenRoll7, na nossa função OpenRoll7, eu estou deixando no book o caminho mais simples, né? Diferente desse caminho que a gente usa Data Lake, etc, etc. Eu estou dando o caminho relativo porque eu já estou trabalhando ali dentro dos meus diretórios do nosso Data Lake Storage. Fazendo a execução, ele já está mostrando que foi alterado e já mostra para a gente todos os valores aqui com o Net Revenue e a quantidade de itens vendidos, como a gente planejou ali na nossa criação. Se quiser ver em gráfico aqui, a gente tem aqui algumas opções, mas a ideia é mais a gente fazer a definição, enxergar um pouquinho de como isso funciona aqui. Vou fazer novamente salvar, né, ou publicar esse nosso arquivo. Eu vou chamar ele de script setas e vou fazer a publicação dessa nossa nova consulta. Agora eu vou fazer mais uma modificação, e essa modificação neste momento vai ser para que a gente crie uma external table para que a gente consiga ali modificar e consultar os arquivos que a gente quer validar. Então o que nós fizemos aqui? Eu estou criando uma outra external table chamada Product Sales Totals. Olha que legal aqui, mais uma vez, minha função if, onde que eu estou passando o caminho dele, sales barra product sales, o source que eu estou utilizando, que é o sales data, e o tipo do formato de arquivos que eu estou gerando. E aqui nosso comando setas, onde que eu estou gerando aquela mesma instrução, ou melhor, né, da onde que eu estou selecionando essa instrução para salvar
esse meu comando, né? Fazendo a execução mais uma vez. Ele não vai mostrar nenhum resultado, porque a gente está criando um arquivo, mas se eu entrar aqui nas minhas pastas, eu já consigo enxergar a minha tabela Product Sales aqui dentro. E se eu fizer um select das 100 primeiras linhas e mostrar, por exemplo, no formato do tipo Parquet, e fazer a execução, né, porque a gente já vai fazer a consulta dela, a gente já consegue ver esses resultados no tipo Parquet e já transformado para a gente num encapsulamento aí, numa compressão de Parquet. Eu vou salvar esse nosso script aqui também para a gente não perder, né? Como Product Sales Totals. Dá um public aqui, né? Um publicar. E agora a gente vai encapsular os dados transformados numa Stored Procedure. Procedimento, para que você que já conhece SQL, é bem tranquilo, tá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha de como que a gente faz isso daqui. Então eu vou usar a minha tabela Sales e vou criar uma procedure chamada spgetYear Yearly Sales. E aqui eu vou iniciar a minha criação da tabela. Primeira coisa que eu vou fazer, se ela já existir com esse nome, dentro do meu Sys External Tables, eu vou deletar essa tabela e vou criá-la novamente. E aqui na criação eu vou dar a localização dela, que é o Sales Yearly Sales, o meu tipo o meu data source que eu vou consultar os dados, né? E o format que eu estou gerando ali, que é do tipo Parquet. O comando que eu estou gerando é um comando, ou melhor, um setas que eu estou gerando aqui é um year or the date, onde que eu vou dar o nome de calendar year, uma soma de quantity que eu vou chamar de item sold, e mais um arredondamento dos unit prices ali, da tax amount, com até duas casas depois da vírgula, que eu vou chamar de net revenue. A minha função Open Row Set, que eu vou fazer a criação desse repositório, vai estar ali no sales/csv, ou qualquer arquivo do tipo CSV que vai estar gerado ali dentro, né? Para fazer o consumo desses dados, com um source chamado sales_data, o resto você já conhece aqui. Eu vou agrupar todos por ano. Fazendo a execução, não vai me mostrar nenhum resultado, porque eu estou criando uma proc, né? E daí eu vou pegar e vou salvar essa proc aqui também com o nome que pode ser, por exemplo, proc get yearly sales, por exemplo. Vou publicar para salvar o meu arquivo. E se eu quiser fazer a execução da minha proc, é muito simples, né? É só eu mandar um comando exec aqui, onde que eu vou chamar o nome da minha história de procedure criada. Feito isso, bem simples, né, a execução de uma procedure, e se a gente quiser ver se ela se salvou, se está tudo certinho, a gente atualiza aqui e vamos ver a nossa tabela pronta aqui, nossa história de procedure criada. Mais um pouquinho, legal, criou aqui, vou fazer um select das primeiras linhas no formato Parquet, por exemplo. Eu faço a execução da nossa proc aqui, que gerou esses dados já com eles todos agrupados aqui, conforme da nossa criação da nossa tabela externa. Então esse daqui, pessoal, foi o conteúdo de hoje. A gente tentou ser bem rápido e bem direto ao conteúdo, onde que a gente quis falar da transformação dos dados, dos comandos setas e como você trabalha com os recursos do Azure, do SQL Serverless, e aí um pouquinho de como você faz a transformação, né, construindo ali um script para a criação da sua procedure, como você cria os seus dados, os seus data sources externos, suas tabelas externas, montando aí a sua rotina de transformação de dados. Caso você goste, compartilhe nosso vídeo, dê o seu like, deixe seu comentário,
nos ajude a promover aí esse conteúdo a mais pessoas aí que queiram buscar conhecimento. Fica atento ao nosso próximo podcast. Eu já vou passar para o próximo assunto aí relacionado a essa nossa PF de engenharia de dados. Obrigado e até mais.